Tudo começa quando Gonçalo mostra Regina na televisão para Josefina, e fala que ela se chama Regina Soberão, e então a cobra fica apavorada. Gonçalo não economiza palavras para elogiar Regina, e Josefina fica furiosa pensando que Regina vai saber quem é ela e que é casada com Gonçalo, e diz que não vai permitir que ela acabe com sua vida de novo. Gonçalo comenta que ela é uma mulher muito admirável, e Josefina disfarça dizendo que é verdade, e eles escutam Regina contar que roubaram sua filha recém-nascida, e Gonçalo comenta que a filha dela é da idade das meninas deles, e diz que o que passou foi um horror, e Josefina segue perturbada. Por outro lado, Regina recebe o investigador em sua casa e pergunta quais são as novidades. Mas Clara se adianta dizendo que não tem nada de novo. E o homem fala que já sabe que sua filha tem olhos verdes e problema no coração, mas diz que muitas mulheres têm essas mesmas características. E então Regina fala que se acendeu uma esperança quando viu a foto daquelas duas moças, e teve a sensação de que sua filha está viva. Enquanto isso, no campo, Lázaro entra na casa e vê os bordados feitos por Carina, e então começa a se lembrar dos momentos em que eles estavam juntos. E Matilde vê-o irmão lamentar que Carina preferiu se casar com o doutor porque é um homem mais preparado. Por outro lado, Carina está brigando com Álvaro pelo que ouviu, mas ele garante que é isso que acontece quando um lugar troca de patrão. E garante que todos os funcionários de A Bonita serão recompensados, e Carina diz que espera mesmo que seja só isso, e comenta sobre Matilde e Lázaro, mas o marido diz que não está fazendo isso por causa deles. E ela fala que ele sabe que ela e Lázaro namoraram antes deles se casarem, mas Álvaro diz que não está ligando para isso, e dá risada dizendo que não se pode comparar aquele homem com ele, e deixa Carina pensativa. Roberta está tomando seu banho, quando Josefina chega perguntando sobre os convidados da festa de Matias que ainda faltam, e a garota fala que vai enviar os convites no dia seguinte, mas Josefina pede para ela mesma mandar e quer o contato de Regina e Inês. E então Roberta passa o celular para a mãe, que apaga o contato dela e diz que Regina nunca entrará naquela casa, e depois devolve o celular de Roberto e manda ela falar para o pai que enviou todos os convites. Do outro lado da cidade, Regina recebe a visita de Antônio, que convida ela para ir a Madrid passar uns dias e descansar, mas ela fala que não pode deixar seus compromissos de uma hora para outra e viajar, mas Antônio insiste dizendo que ela trabalha muito e que precisa dedicar um pouco do seu tempo para outras coisas, e garante que quer fazer ela bem, e entrega a passagem de avião e manda Regina se decidir. E enquanto isso, Josefina está sozinha sentada no escuro pensando que Regina não pode aparecer para assombrar a vida dela e garante que mata ela antes de tentar qualquer aproximação com sua família. E nesse meio tempo, Clara pergunta se Regina vai aceitar o convite de Antônio, mas ela não responde nada, e a mãe fala que a filha precisa se desligar um pouco do trabalho e dar mais atenção para ele se quiser que a relação dê certo. Jerônimo está bebendo, quando Renata chega e ele pergunta quem ela é, e por que está por todas as partes. E ela pergunta se isso o incomoda, e ele diz que adora, mas gostaria de saber se ela é seu futuro ou alguma outra coisa. E Renata fala que eles podem descobrir juntos, mas na verdade isso não passou de um sonho. E Jerônimo diz que essa mulher não deixa de aparecer nem nos sonhos dele. Um tempo depois, Renata encontra com Jerônimo na rua, e ela fala que estava doida para falar com ele e dizer que o beijo dele a marcou.
E Jerônimo fala que sentiu a mesma coisa quando eles se beijaram. Jerônimo fala que eles precisam se beijar de novo para saber se isso é realmente real. E então, quando eles vão se beijar, Renata acorda porque também está sonhando com ele. E então os dois ficam pensando um no outro ao mesmo tempo. Pela manhã, Jerônimo busca Carlos no aeroporto. E ele comenta que está pensando em visitar sua família. E então Jerônimo pergunta se ele está com fome e o amigo diz que sim. E então eles resolvem ir comer juntos. Na mansão, Roberta manda uma mensagem de voz para Jerônimo, falando que amou estar com ele e que precisam marcar outro passeio. E fala para ele entrar em contato com ela assim que ver aquela mensagem. E em seguida ela surta dizendo que não vai ficar correndo atrás dele e que Jerônimo precisa se humilhar e buscar por ela. Enquanto isso, Matias e Renata terminam de andar a cavalo. E nisso ela pergunta qual vai ser seu castigo por ter perdido a corrida. E Matias fala que esse castigo ela vai gostar, e chama Renata para visitar os apartamentos com ele. E ela pergunta se ele vai comprar. E Matias diz que sim, e conta que vai comprar um apartamento para os dois, e pergunta se Renata gostaria de viver com ele. E nesse meio tempo, Jerônimo conta para Carlos como se sentiu quando Roberto beijou, e fala que ela é uma mentirosa porque disse que não conhecia nenhuma Adriana, sendo que elas estavam na foto juntas. E então ele diz que precisa muito encontrar Adriana porque ela pode ajudar com o caso de Rafael. E diz também que está interessado por ela como há muito tempo não se interessa por uma mulher. De volta à mansão, Matias pergunta se Renata não gostou da ideia de ir morar com ele, mas ela diz que quer se casar. E Matias fala que jamais imaginou que uma mulher como ela queria um compromisso tão sério. E ela diz que sim porque pode ser independente, mas isso não a impede de querer se casar e ter filhos. E então ele diz que tudo bem e que vai esperar até que ela esteja pronta. Ele se aproxima para dar um beijo nela, mas Renata se afasta perguntando sobre os convidados da festa. E Matias fala que são todos convidados de seu pai e dele só será o professor. E Renata fala que não vai querer ser apresentada a ele porque Matias sempre disse que sua irmã era uma feia. Mas ele diz que as coisas agora não são assim e os dois dão risada. Por outro lado, Clara fala para Regina que Gonçalo está na linha. E então ela atende e ele se desculpa por ter ligado direto para a casa dela, mas diz que gostaria de dar os parabéns pela entrevista na televisão e conta que ficou muito emocionado com a história dela e Regina agradece. E então ele fala que tem duas filhas da mesma idade que a filha dela tem. E conta que as ama muito, mesmo não sendo duas filhas de sangue. E Regina diz que é muita coincidência que as filhas dele tenham a mesma idade da dela. Gonçalo aproveita para convidar ela e Inês para a festa de Matias e diz que os convites chegarão naquele mesmo dia. E então Regina diz que se puder vai estar lá. Eles desligam e Clara comenta que Gonçalo se interessou por ela, mas Regina diz que isso não é verdade. E que ele é um homem casado e está acostumado com mulheres bem diferente dela e então começa a pensar no convite de Antônio para viajar. Na mansão, Josefina pesquisa sobre Regina e encontra todas as informações sobre ela. E nisso Gonçalo chega perguntando o que ela está fazendo. E a mentirosa fala que está revisando a lista de convidados da festa. E então ele pede para ela ter certeza de que Roberta mandou todos os convites que ele pediu. E então se despede e vai trabalhar. E nesse meio tempo, Serena está reclamando porque Roberta quis ir tomar café no hotel em que Jerônimo está hospedado. E ela fala que só assim ela vai conseguir falar com ele.
E nisso elas encontram com Augusto e Roberta pergunta por Jerônimo, e ele conta que acabou de saber que ele já foi embora do hotel e se despede. Roberta fica furiosa e Serena fala que ele não quer mais falar com ela porque não atende o telefone e já até saiu do hotel. E então Roberta furiosa começa a achar que ele já voltou para a Itália. Enquanto isso, Jerônimo já está em seu apartamento. E Carlos está tentando convencer o amigo que a vingança não é o melhor caminho, mas ele diz que prometeu para a mãe que cuidaria de Rafael. E Carlos diz que ele fez isso, mas que seu irmão tomou essa atitude por conta própria, mas Jerônimo deixa claro que ele não vai fazê-lo mudar de ideia. Em seguida o celular dele toca e ele vê que é Roberta e não atende. Mas Carlos fala para ele atender e então ele atende e Roberta já pergunta onde ele se enfiou que não o encontrou no hotel. E Jerônimo conta que alugou um apartamento e gostaria muito que ela fosse até lá para ajudá-lo a decorar. Então ela fica toda animada e diz que sim e Jerônimo fala que vai mandar o endereço para ela. Roberta fica eufórica e conta para Serena que Jerônimo está louco para vê-la, e diz que vai ao seu apartamento agora mesmo para seduzi-lo. No campo, Matilde atende uma ligação e é Jerônimo dizendo que seu amigo Carlos vai chegar na fazenda em pouco tempo, e pede para todos o tratarem como se fosse o patrão. E Matilde pergunta quando ele vai voltar e diz que a fazenda não é a mesma sem ele. E Jerônimo responde que em pouco tempo entrará em contato de novo. Carlos agradece o amigo pelo café e diz que vai dar um passeio enquanto ele recebe Roberta. E sai do apartamento deixando Jerônimo pensativo. Na empresa, Renata recebe Augusto e diz que está surpresa com a ida dele à empresa. E ele explica que vai precisar viajar em breve e então resolveu ir falar com ela e a convida para ir a um concerto. Porque lembrou que ela tinha dito que gostava. Então Renata diz que adoraria, mas prefere manter suas relações profissionais sem misturar com o pessoal. E então ele pergunta se é porque ela tem namorado. E Renata diz que sim e que ele é Matias Monterrubio. Ela explica que sempre gostou de manter as relações profissionais dessa forma. E então Augusto diz que tudo bem. Do outro lado da cidade, Josefina chega de carro na porta da instituição de Regina. E nisso Inês sai do carro e vai até ela pedindo para tirar o carro porque vão entrar no portão. E então Josefina vê pelo retrovisor que é Regina e então vai embora. E Inês fica desconfiada. Regina pergunta para a amiga quem era. E Inês fala que não olhou bem, mas teve a sensação de já ter visto aquela mulher antes. No campo, Karina se aproxima de Lázaro e conta que a fazenda de Rafael vai ser vendida e que o novo dono não vai continuar com os empregados. Mas Lázaro diz que isso não é verdade e pergunta quem falou isso. Mas ela diz que não importa, e que só está avisando porque gosta muito deles e não quer que fiquem em uma situação ruim. Mas Lázaro fala que isso não vai acontecer, e comenta que todos dizem que ela está muito feliz depois que se casou com o doutor. Mas pelo que ele a conhece só consegue ver tristeza nos olhos dela. E então Karina desconversa e fala que mais triste vai ser se a fazenda for vendida. E então vai embora e deixa Lázaro pensativo. Na cidade, Roberta chega no apartamento de Jerônimo e ele a convida para entrar. E então ela fala que gostou de saber que é sua primeira visita. E Jerônimo diz que estava louco para encontrar ela em um lugar mais íntimo. E então eles começam a se beijar e Jerônimo enforca ela, deixando Roberta um pouco tensa. E enquanto isso, Renata vai até a sala de Adriana e chama ela para conversar. De volta ao apartamento,
Jerônimo se afasta de Roberta, e ela fala que gosta muito que ele a domine. Então Jerônimo vai pegar uma bebida, e ela pergunta se ele não a acha atraente. De volta à empresa, Adriana vai falar com Renata, e ela conta que Augusto a convidou para um concerto, mas obviamente negou, e fala que está muito confusa porque está namorando com Matias, mas não sabe se realmente o ama como namorado ou irmão. E conta que ele a convidou para ir morarem juntos e não acha certo ela estar nessa indecisão, e diz que não consegue parar de pensar naquele homem que só viu 2 vezes. Então Adriana fala que talvez ela esteja se cobrando demais e que isso seja questão de tempo. E Renata pergunta se ela realmente acha que com o tempo as coisas vão melhorar, mas na verdade Adriana não tem resposta certa para isso. No apartamento, Roberta está jogando todo o seu charme para cima de Jerônimo. E nisso Carlos chega e ela quer saber quem é aquele homem. E Jerônimo explica que ele é o dono do apartamento. E então Roberta surta dizendo que achava que ele era rico. Mas Jerônimo diz que está com problemas financeiros, mas que vai se recuperar. E ela revoltada pergunta se era isso que ele queria dizer. E então Carlos interrompe perguntando se pode tomar uma taça de vinho com eles e Jerônimo diz que sim. No povoado, Lázaro conta para Matilde que Karina disse que a fazenda vai ser vendida, e a moça surta dizendo que agora entendeu porque Jerônimo vai mandar um tal amigo para lá. E Lázaro diz que com certeza ele vai ajudar na venda, mas Matilde garante que não vai permitir que isso aconteça. Porém Lázaro explica à irmã que para as pessoas ricas só importam o dinheiro, e quem fizer uma oferta melhor fica com a prioridade. De volta à cidade, Roberta diz que vai para o clube encontrar com umas amigas que querem conhecer ele, e pergunta se Jerônimo quer ir com ela. E então Carlos se mete dizendo que gostaria de ir, mas ela dá uma desculpa dizendo que só pode conseguir um ingresso. E então Jerônimo fala que não pode deixar seu amigo sozinho e manda ela ir e outro dia eles se encontram. E então ela fala para depois ele ligar para ela e vai embora furiosa. Logo depois Jerônimo recebe uma ligação de Regina, que convida ele para ir comer em sua casa porque precisa conversar com um amigo sobre a família Monterrubio. E então Jerônimo aceita o convite. De volta ao campo, Matilde está muito triste porque vai perder o trabalho na fazenda. E Lázaro fala que eles precisam começar a pensar para onde vão tentar refazer suas vidas. No clube, Serena quer saber como foi o encontro de Roberta com Jerônimo. E a Patricinha fala que foi horrível e conta que ele não é rico como ela pensava, e que o apartamento é de um amigo dele, mas garante que ele não vai escapar dela, e que vai pagar por tudo que a fez passar, e ainda acrescenta que no dia da festa ele não vai escapar dela. Na empresa, Matias vai até a sala de Renata e ela diz que precisa conversar com ele, e pergunta se os dois podem jantar a sós essa noite. E então ele diz que sim e sai da sala, e Renata fica perturbada sem saber o que fazer. De volta ao clube, Roberta chama por Diego, e comenta sobre o fora que ele levou de Renata, e o rapaz não quer nem falar sobre isso de tão chateado que ficou. E então Roberta diz que estava pensando e pergunta se por acaso ele gostaria de dar uma lição nela. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.